Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Zeira, PCNP de Língua Portuguesa. Na semana passada, as ATPCs aconteceram por áreas do conhecimento. Nesta semana, elas estão acontecendo por componentes curriculares. Vocês podem enviar dúvidas, sugestões para as próximas ATPCs pelo link. Por favor, nos enviem apenas dúvidas referentes ao tema da TPC. E na data de hoje, quarta-feira, 20 de maio. Eu vou ler o poema Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ao ler o poema da Cecília, percebe-se a passagem do tempo, né? Percorre-se toda a existência humana. Passa-se pela infância, pela adolescência, a fase adulta e chega a velhice. Tem um tom de tristeza, um certo tom melancólico, mas não é algo desesperador. Afinal, a passagem do tempo faz parte da condição natural da vida. Na semana passada, eu li um trecho da música da Legião Urbana, Tempo Perdido. Nessa semana, o Retrato, da Cecília. Ambos os textos apresentam a mesma temática, tempo, porém com um viés diferente. Eu optei por ler o poema Retrato por ele estar em uma das AAPs, a AP da primeira série do ensino médio. E a AP é o tema da ATPC de hoje. Retrato, né? A pauta. Eu iniciei com a leitura do retrato. Qual o objetivo da ATPC? Apresentar o material de apoio da 26ª AP para o professor, refletir a respeito das habilidades da AP, anos finais, articulando-os ao currículo paulista, e refletir a respeito das habilidades da AP, ensino médio, e discutir a articulação entre habilidades e objeto de conhecimento no currículo paulista. A 26ª AP está disponível no site da intranet. Não só a AP, mas também outros materiais que podem auxiliar o professor com seu trabalho pedagógico. Esses materiais, eles não estão disponíveis no físico, apenas online. O caminho para acesso. Entrei no site da intranet, aparece lá a janela espaço do servidor. Do lado direito vai ter o local para digitar o e-mail institucional. Eu entro numa nova página. Lá em cima, no canto esquerdo, tem lá coordenadorias. Eu passo o mouse em cima de coordenadorias, vai aparecer Coped. Passo novamente o mouse em cima de Coped, vai aparecer biblioteca. E ali eu vou encontrar os materiais que eu julgar necessários. Neste ano, por conta da pandemia, nós estamos em isolamento social, os estudantes vão realizar a AP em suas residências. Na última semana de maio, essa foi uma orientação da secretaria. Eu peço aos professores que durante a semana, se possível, em interações com os estudantes, que retomem a importância da AP como um instrumento de autoavaliação e outras observações que julgarem necessárias. A AP, 26ª edição, primeiro bimestre 2020. Quais os objetivos da AP? 1. Acompanhar o desenvolvimento do currículo, acompanhar de uma forma contínua. 2. Identificar habilidades que os estudantes já dominam e as que necessitam ser revistas. 3. Subsidiar o trabalho do professor, que é muito importante, É um instrumento que vem auxiliar o professor no seu trabalho pedagógico. 4. Apresentar ao estudante o seu processo de aprendizagem, se autoavaliar. A 26ª edição da AP, ela traz algumas novidades, Anteriormente, as APs
vinham com 12 questões. Agora são 16 questões. A AF é uma avaliação formativa. Ela acontece durante o processo de aprendizagem. Ela gera informações para identificar se as aprendizagens já adquiridas e aquelas que ainda estão em construção pelos estudantes. Acho que isso é um ponto inicial aí para o educador, né? É que ele, a partir desses dados, né, dessas informações que a AF traz, ele reveja a sua prática docente, né? Talvez aquela estratégia utilizada naquele momento não foi a mais indicada. E assim, pode-se utilizar outras estratégias para atingir a aprendizagem. Habilidades do bimestre, né? Ela traz habilidades do bimestre, né, trabalhadas. Só que para o ensino fundamental, essas habilidades são do currículo paulista, tá? Que já está pronto, homologado. Porém, para o ensino médio, as habilidades são retiradas do currículo vigente e do guia de transição para o ensino médio, por conta que o currículo do ensino médio ainda não está pronto. Outra novidade, que são as habilidades de percurso. O que são habilidades de percurso? São aquelas habilidades essenciais para o desenvolvimento do aprendizado ao longo das diversas etapas da educação básica e fundamentais. Elas são fundamentais para o ano em curso. Ou seja, são habilidades para aprendizagem, né? São habilidades essenciais para a aprendizagem e que perpassam por todos os anos e séries. Tá? Elas vão ser trabalhadas em todos os anos e em todas as séries. As habilidades selecionadas para a AF representam um recorte das habilidades do currículo paulista. No material de apoio para o professor da AF, logo no início tem ali as recomendações e o quadro número 1, habilidades avaliadas no primeiro bimestre, o quadro com as habilidades que estão sendo avaliadas no primeiro bimestre. Aqui no canto esquerdo tem o código da habilidade referenciado no currículo. O código vem com ensino fundamental. A habilidade pode ser trabalhada no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano. É de língua portuguesa, de número 55. A de baixo, ensino fundamental, também pode ser trabalhada do sexto ao nono. Ela é de língua portuguesa, série 3, habilidade de número 03, D. Por que o D? Na Base Nacional Comum Curricular, essa habilidade ela está com uma redação muito extensa. Então, ao trazê-la para o currículo, optou-se por desmembrá-la. Então, ficou 3A, 3B, 3C, 3D. Aqui já no canto direito, nós temos então as habilidades de bimestre, né? As habilidades aí que estão sendo avaliadas do bimestre, e as habilidades do percurso. São quatro habilidades de percurso, que são aquelas essenciais e que vão perpassar em todos os anos e séries, tá? E a gente, vejam aqui o código, ó, P69, então é percurso. Mesma coisa aqui, ó, o código das habilidades da avaliação processual. Avaliação da aprendizagem de processo, nono ano, LP04, tá? Então, por que o código é diferente do código do currículo? Porque, como eu disse, ela sofreu um recorte. Ela é um recorte da habilidade do currículo paulista. Eu vou comentar um breve comentário da questão número 7 do nono ano. As aventuras do delegado Altamira Bezerra. Alô, é o cartunista da tribuna? Tem uma piada bem boa para você. Escuta só. Em um crime, a borracha apaga a caneta. E o lápis é apontado como suspeito. Ha, ha, ha. Como assim? Não desenha esse tipo de coisa? O que pede a questão?
há um efeito de humor no segundo e terceiro quadrinhos, causado pela vamos à habilidade. Qual é a habilidade que está sendo pedida, né? Inferir o efeito de sentido produzido pelo uso da figura de linguagem em um texto. Então, espera-se que o aluno perceba esse efeito de humor a partir de uma figura de linguagem, né? A partir dessa figura de linguagem em um texto, no caso aqui, um cartoon. Alternativa A. Reprodução do som da risada da personagem. No terceiro quadrinho tem o ha, ha, ha. É uma onomatopeia, mas não causa um efeito de humor, né? Não provoca uma risada no leitor. Alternativa B. Comparação da borracha a um criminoso. Em nenhum momento, né, em nenhum dos quadrinhos, é feita a comparação dos objetos citados no cartoon, né? Caneta, lápis, borracha. C. Personificação dos objetos apresentados. Sim. No quadrinho 2 e 3, há personificação dos objetos, né? Ou seja, o lápis, a caneta e a borracha são atribuídos a eles ações humanas, né? Ali o ato de matar, né? É uma ação humana e não de um objeto. Então, resposta correta. O objeto de conhecimento, figura de linguagem, personificação. É a resposta correta. D. Ideia contrária apresentada nos quadrinhos. Em nenhum momento existe um paradoxo, né? Tudo que é ali, todos os quadrinhos, a gente não tem essa ideia contrária, tá? E não é em nenhum momento apresentada essa ideia contrária, tá? Então, percebam que aqui, ó, como eu havia dito, ó, é um recorte. A habilidade selecionada para a AP é um recorte daqui, da habilidade do currículo. Claro que elas conversam, né? Elas conversam aí entre si, até porque o trabalho didático metodológico do professor em sala de aula ele é muito mais amplo do que é pedido, né? Do que aquilo que é pedido em uma avaliação, tá? Por isso que é um recorte do que foi desenvolvido em sala de aula. Aqui eu tenho um quadro que eu retirei do documento orientador, atividades não presenciais. Na página 16 tem um link para a gente ter acesso a este quadro. Este quadro são as habilidades prioritárias, né, que a SEDUC selecionou como habilidades prioritárias para serem trabalhadas no primeiro bimestre. É um quadro muito parecido com do currículo paulista, né? Ó, tem aqui o ano série, o campo de atuação, né? O jornalístico midiático, o artístico literário, aqui as práticas de linguagem, né? As práticas de linguagem que nós vamos aí utilizando, que é a prática de leitura, a prática de análise linguística, produção de textos, oralidade. Aqui o código de referência, né? Código referenciado pelo currículo paulista, a descrição da habilidade e aqui o objeto de conhecimento. Aqui o objeto de conhecimento. Aqui embaixo, no finalzinho do quadro, aqui o quadro não está tão legível, mas eu tenho certeza que vocês já foram, né? Vocês já até foram ao quadro, afinal são as habilidades prioritárias, né? Que foram aí trabalhadas no primeiro bimestre. E qualquer coisa, por favor, retornem, né? Retomem ao quadro. Então aqui embaixo tem no ano, é a habilidade pedida na questão que nós acabamos de conversar. Que a gente conversou. Vejam, a figura de linguagem, objeto de conhecimento. Né? Então, foi o que a gente acabou de conversar. E como eu havia dito, a habilidade ela é um recorte, né? Aquela habilidade que nós vimos,
é um recorte dessa habilidade. Mas o que eu queria comentar é que essa habilidade que nós acabamos de ver ali na AAP, ela é uma das selecionadas como habilidade prioritária da SEDUC. Então vejam que aquelas habilidades prioritárias, elas estão sendo cobradas na AAP. Bem, eu me despeço de vocês aqui. A Andréia, PCNP de Língua Portuguesa, vai dar continuidade na ATPC. Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para dar continuidade à nossa análise aqui do quadro de habilidades da avaliação da aprendizagem em processo. Então, prosseguindo, eu apresento para vocês agora, então, esse quadro que diz respeito às habilidades do ensino médio. Então, a Alzira já explicou na primeira parte que as habilidades do ensino fundamental são as do currículo paulista e vocês puderam perceber lá no quadro da AP, da Matriz de Avaliação da Aprendizagem em Processo, que o código da habilidade muda. Vocês estão vendo aí na tela agora o quadro de habilidades, referentes às avaliações do ensino médio. Então, eu tenho aqui como exemplo para mostrar da prova da terceira série do ensino médio. Ela é bem diferente do ensino fundamental porque nós não temos o currículo paulista homologado ainda no ensino médio. Então, vocês podem observar que lá no código ainda vem com as letras MP, que significa matriz processual. E esse número que está aí é o número da habilidade, mas é o número da habilidade dentro da matriz processual da avaliação da aprendizagem em processo. A matriz processual, se todos vocês se lembram, diz respeito àquelas habilidades que foram todas elencadas, tá? E numeradas, uma a uma, dentro daquele caderninho quadriculado, azulzinho, que há um tempo atrás vocês receberam. Então, aqui nós temos um exemplo dessas habilidades e vocês podem perceber que nós também temos habilidades previstas para o bimestre e as habilidades previstas, que são consideradas habilidades de percurso, conforme já foi explicado. Então, mais lá no finalzinho do quadro, vocês podem perceber que o código muda. O P é de percurso, tá? 09 é porque é uma habilidade de percurso que diz respeito àquilo que se espera que o aluno já traga desde o nono ano, tá? M, tá? EM de ensino médio, LP, língua portuguesa. Então, nós temos 4 habilidades de percurso na prova do ensino médio, tá? Então, uma, olha lá, que é do 6º ano, 06, uma do 8º ano, uma do 9º ano, certo? E as outras, que são as habilidades, então, essenciais para o primeiro bimestre da terceira série do ensino médio. Tudo bem até aqui? Nós vamos então ver um exemplo dessas habilidades numa questão da prova da terceira série do ensino médio. Vale lembrar, gente, eu sei que isso já foi falado, mas vale a pena a gente conversar e discutir aqui e reforçar, na verdade, a ideia de que a escrita desta habilidade, ela é uma escrita, ela é uma redação, tá? Ela é um registro para a matriz de avaliação da aprendizagem em processo. Então, ela não vem escrita bonitinha, igualzinho, de acordo como está ali, por exemplo, no currículo. Em se tratando de ensino médio, a gente ainda não tem um currículo homologado, mas muito do que vai vir é o que já está na BNCC. Então, olha, avançando o slide, a gente tem a questão número 1, que é a questão da terceira série do ensino médio. Então, a avaliação da aprendizagem em processo traz um poema de Alberto Oliveira, tá? É um soneto, que se chama Última Deusa. Eu vou aqui ler para vocês. Foram-se os deuses, foram-se em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que és tu mesma, em suma.
Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente, a crença antiga se acostuma e do Olimpo se lembra com saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde, em quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Pisas alheia à terra, essa tristeza que possuis és de estátua que ora extinto sente oculto da forma e da beleza. Bom, é um poema, tá? A gente espera que o aluno da terceira série do ensino médio então já esteja ali acostumado, né, com os sonetos e com a leitura do poema. É sempre legal recomendar, orientar que faça uma leitura em voz alta, porque a leitura do poema envolve bastante ritmo, envolve bastante aspectos de sonoridade, que quando a gente faz a leitura em voz alta a gente consegue perceber isso melhor. Então, olha só, avançando no slide, a gente tem, para essa questão, a habilidade número 11. Então, MP11, que quer verificar o seguinte: se o aluno é capaz de identificar marcas linguísticas em um texto. Ele diz aqui em um texto que pode ser qualquer texto. No nosso caso, a gente tem um poema, tá? E estas marcas linguísticas dizem respeito ao léxico da língua. Então, é uma coisa bem simples, é só uma questão de leitura mesmo, de entendimento do léxico e de conseguir perceber, tá, o léxico como uma marca linguística dentro de um texto e o que ele vai, então, significar ali. A questão diz: rútilo e ouro, destacadas no poema, foram palavras escolhidas para descrever a beleza da personagem. E são termos geralmente utilizados em áreas, e aí nós temos 5 alternativas, em áreas biológicas, em áreas técnicas, em áreas digitais, químicas ou filosóficas. A alternativa D é o que se espera que os alunos respondam, então são termos utilizados em áreas químicas. Para um aluno da terceira série do ensino médio, que já tem aula de química, que já está ali, né, consciente ou que conhece a tabela periódica, não será difícil identificar esses termos. Então, não são termos ou marcas, vamos dizer assim, do léxico da língua que ele não conheça. Então, ele está acostumado com essas palavras dentro de uma determinada área. Aqui, essas palavras foram deslocadas para caracterizar a beleza da personagem. Então, como o próprio título diz, a última deusa, então existe todo ali um encantamento, né, pela musa do eu lírico. E rútilo, gente, é um mineral, tá? É um mineral e, na verdade, é composto do dióxido de titânio, é até onde eu sei, para explicar para vocês. O ouro é um metal, mas a característica tanto desse mineral quanto desse metal é a de, vamos dizer assim, resplandecer, é de brilhar. Então aqui está falando do brilho, né, do cabelo da deusa, né, do eu lírico, e o cabelo que não esparso, ele se solta todinho pelo colo, né, desta deusa. Então, na verdade, estas palavras, elas não que pertencem à área química, elas se deslocam, elas vêm para um poema, tá? E a habilidade, ela é exatamente isso. Então, o aluno consegue perceber esse deslocamento e entender que estas marcas linguísticas, por meio do léxico, próprias de um determinado campo, de uma determinada área, elas vêm agora para o poema e servem para quê? Servem para descrever a beleza da personagem, conhecendo então ali o sentido e o significado. Eu vou voltar então o slide para vocês poderem observar novamente ali o poema, tá? E isso aparece lá na terceira estrofe. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde em quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Então tem também aí um bom jogo, né, com a sonoridade, com o som da vogal O,
que ele está presente o tempo todo nessa estrofe. Mas essa não foi a questão. Vamos lá, então vamos prosseguir. Esta, então, foi a habilidade da AP, tá? A AP, ela foi bastante, então, comentada, discutida na primeira parte, lá com a Alzira. Eu só trouxe aqui um exemplo, né, de questão da provinha da terceira série do ensino médio. Então, o que diz respeito à AP para o ensino médio, ela não tem muitas mudanças, porque as habilidades, elas continuam sendo as habilidades lá da matriz processual, que vocês já conhecem. Todo o trabalho com o ensino médio esse ano, ele está ainda levando em consideração essa transição, tá? Entre o material do guia de transição usado no ano passado, as habilidades que vão sendo aos poucos modificadas e articuladas com a BNCC, mas traz, né? A gente ainda tem muito forte aquilo que estávamos acostumados do currículo vigente. Então, é o que nós estamos vivendo esse ano para o ensino médio. Bem diferente do que acontece no ensino fundamental, porque lá no ensino fundamental nós já temos as habilidades do currículo paulista descritas num novo organizador curricular com uma nova redação, vamos dizer assim. E o slide que vocês estão aí prevendo então agora vai falar um pouquinho dessas habilidades, tá? Então assim, encerrando por aqui a nossa conversa sobre a AP, eu quero a partir desse slide comentar com vocês, tá? Agora um pouquinho do estudo de algumas habilidades que apareceram lá no documento orientador, tá? Que são habilidades previstas para o primeiro bimestre e ver como vocês entendem, refletir um pouquinho com vocês aqui no sentido de entender a escrita dessa habilidade, a redação dessa habilidade articulada àquilo que se pede ou aquilo que aparece dentro da coluna do objeto de conhecimento. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui, como a Alzira já discutiu, né, com vocês, as habilidades que aparecem na AP, elas são sempre habilidades que podem ser verificadas e elas estão bem articuladas com leitura, com análise linguística, quando aquilo pode ser observado numa avaliação, tá? Numa avaliação principalmente que apresenta ali questões objetivas de múltipla escolha. Então, eu trouxe para discutir para vocês, para a gente ir, entender um pouquinho agora uma habilidade de produção escrita. Uma habilidade de produção escrita, ela não é pedida em avaliações da aprendizagem em processo, tá? Mas são habilidades para serem trabalhadas em sala de aula, são habilidades para serem trabalhadas de acordo com alguma sequência de atividades, de acordo com, vamos dizer assim, uma certa metodologia que o professor vai desenvolvendo, né, de acordo com aquilo que ele elabora, de acordo com aquilo que ele planeja. Então, em todas as nossas falas, a gente vai procurar trazer bastante aqui para vocês um pouquinho do estudo, um pouquinho de algumas reflexões a respeito de como essas habilidades aparecem, então, lá no organizador curricular, no currículo paulista. Então, aqui a gente está voltando para o ensino fundamental, né? Não vai diferenciar muito quando o currículo do ensino médio for homologado, mais ou menos tudo na mesma linha. Mas para a gente poder discutir um pouquinho de produção escrita, eu trouxe esse exemplo, duas habilidades aqui. Então, vocês podem perceber ali pelo código, né, a primeira delas, que é a EF de Ensino Fundamental 69, porque ela perpassa do 6º ao 9º ano, tanto é que lá na coluna do ano série é uma habilidade que aparece como essencial tanto no primeiro bimestre, tanto no 6º ano, no 7º como no 9º, tá? O número dessa habilidade é a 7, tá? E B é porque ela era uma habilidade assim com uma escrita um pouquinho maior, com uma redação um pouquinho maior lá na BNCC e ela foi dividida em duas partes, parte A e parte B. Então, lá ela diz o seguinte, o que se espera, né? Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Bom, o que tem aí de diferente? Como é que a gente olha para isso para poder entender?
né? Bom, isso a gente já fazia. Sim, a gente já fazia. Todo mundo trabalha com texto. Toda vez que nós trabalhamos com textos, nós levamos em consideração o contexto de produção. Bom, articulado ali do ladinho dessa habilidade tem o objeto de conhecimento. Então, o que vai ser trabalhado com o aluno? A textualização. Então, aqui vem um termo da linguística que vale a pena a gente discutir. Então, o que é textualização? Na verdade, é aquilo que eu quero trabalhar com o meu aluno, tá? Eu vou trabalhar a textualização para que eu consiga desenvolver nele a capacidade de produzir textos em diferentes gêneros. Só que vocês estão vendo que, voltando ali, olha lá para o lado esquerdo, se a gente prestar atenção no campo de atuação, é o campo do jornalístico midiático. Então, se eu estou dentro do campo jornalístico midiático, eu também, quando for preparar uma aula, quando for pensar no meu roteirinho ali da semana, eu tenho que pensar em gêneros que estejam adequados a esse campo de atuação. Eu não vou poder pensar, por exemplo, num conto ou numa fábula na escrita desses textos que são mais narrativos, porque eu tenho que pensar na produção de textos dentro do campo jornalístico. Então, aí, o que vai diferenciar a escolha do gênero? Se eu estou no 6º ano, eu estou trabalhando com notícia, então eu vou pensar numa escrita que o meu aluno escreva e produza notícias. Se eu estou com os alunos do 9º ano e eu já estou trabalhando um pouquinho com ele a questão de textos mais argumentativos, como um editorial ou um artigo de opinião, então eu vou trabalhar, né? Eu vou fazer a escolha desses gêneros para poder trabalhar aí a capacidade de produzir textos e a textualização adequada a este gênero. Então, o professor, ele pode, na verdade, ali planejar qual é o gênero com o qual ele vai trabalhar, de acordo com a série, mas também tem que ser um gênero que corresponda ao campo de atuação. Que gêneros textuais nós encontramos dentro do campo jornalístico? Bom, daqui a pouquinho já explico para vocês o que é textualização. Aí nós temos, né, para o 8º ano, certo? Então, ali ano e série, ficou faltando escrever ali, ó, 8º ano, também dentro do campo jornalístico midiático, também para trabalhar a produção escrita, a produção de textos, nós temos a habilidade, que ela também é possível aparecer em todos os anos e séries, ela perpassa aí do 6º ao 9º ano, e ela é a habilidade de número 6. Nessa habilidade, nós temos a seguinte redação: produzir notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião, de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural, que podem ser resenhas ou outros gêneros textuais próprios da forma de expressão das culturas juvenis, né? Que hoje em dia elas aparecem aí nas mais variadas mídias. Bom, também é produzir textos, e vocês viram que aqui eles já elencaram e nos deram exemplos já dos gêneros textuais que se espera dentro desse campo jornalístico. Então, por exemplo, diferente um pouco da habilidade de cima, que fala que eu tenho que trabalhar com diferentes gêneros, mas não cita quais. Aqui ele já dá exemplos e ele já cita. Aí eu vou lá para o objeto de conhecimento. Dentro do objeto de conhecimento está escrito a relação do texto com o contexto de produção e experimentação de papéis sociais. Aí vocês podem perguntar um pouco, bom, então qual a diferença entre trabalhar com essa habilidade e esse objeto de conhecimento e a habilidade de cima? Por que em que a habilidade, então, número 6, ela difere da habilidade número 7? As duas vão trabalhar dentro da prática de escrita. As duas estão dentro do campo jornalístico, tá? As duas vão desenvolver capacidade de produzir textos, certo? Então, o que está diferenciando, né? Eu tenho aí uma sutileza que vai mostrar um pouquinho aquilo que eu tenho que fazer, é o objeto de conhecimento. Bom,
Então, agora vamos entender o que vem a ser a textualização, o que se espera, então, com o desenvolvimento da habilidade número 7 e o que eu vou conseguir focar, né, quando eu estou lá pensando ou trabalhando com a habilidade número 6. Então, vocês estão vendo que na habilidade número 6, ela vai falar em experimentação de papéis sociais. O foco está aí, né? É claro que quando eu vou produzir gêneros, eu também me coloco, eu também assumo um determinado papel, tá? Principalmente quando se considera todo um contexto de produção. Mas vamos dizer assim, isso está explícito nessa habilidade. Então, exatamente, forçar um pouquinho isso em relação aos alunos, no sentido de que eu preciso enfatizar, tá? Por exemplo, esses diferentes papéis sociais que nós podemos assumir quando a gente vai escrever um texto. Então, se eu estou, por exemplo, produzindo um podcast, eu estou produzindo... Quem é que fala? De onde? Quem é esse produtor? Certo? Quando eu vou escrever uma carta de leitor, então eu assumo que papel social? Quando, por exemplo, eu vou produzir uma reportagem, qual é o papel social que eu estou assumindo ao produzir uma reportagem? Quando eu estou, por exemplo, fazendo um texto, quando ele fala ali das expressões próprias da cultura juvenis, são textos de apreciação de produção cultural, fazendo uma resenha, ou quando eu vou, por exemplo, apresentar algo próprio dessas culturas juvenis que vai ser vinculado aí em diferentes mídias. Eu assumo um determinado papel social. Então, é o papel do produtor, de quem fala, de quem escreve, de quem produz. Então, levar em conta isto é o que diferencia essa habilidade da número 7, que é a primeira que está aí no nosso quadro, quando eu tenho lá no objeto de conhecimento textualização. Vamos entender então agora o que é uma textualização. Bom, produzir textos, vocês têm então logo abaixo ali o que eu considero como textos, tá? Qualquer produção linguística, pode ser falada ou escrita, vocês estão vendo que na habilidade número 6 ele possibilita que a gente trabalhe com podcast. Podcast é um texto oral, tá? Então é uma produção falada. Essa produção linguística, falada ou escrita, precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido dentro de uma situação de interlocução, dentro de uma situação de comunicação. Se não fizer sentido, eu não considero texto. Texto não é um amontoado de frases sem sentido. E o que então eu preciso fazer para atribuir sentido? Então, toda produção de texto tem que levar em conta a adequação ao contexto de produção. O que é levar em conta o contexto de produção? Aquilo que também não é mais novidade para ninguém, mas nós precisamos estar, assim, a todo momento pensando e revendo isso. Então, que tipo de gênero, onde esse gênero vai circular, quem é que está escrevendo? Aí tem muito a ver com o papel social, a experimentação dos diferentes papéis sociais, que está lá na habilidade número 6. Onde ele vai ser veiculado, que é o contexto de circulação desse texto, tá? Todas estas questões, qual é a intenção ao produzir um determinado texto? Todo texto ele tem uma certa intencionalidade. Então, quando eu levo em consideração todos esses aspectos, eu estou, então, planejando um texto. Isso tudo precisa ser discutido com o aluno para que o texto dele, então, se adeque, esteja, então, em consonância com tudo isso que nós chamamos de contexto de produção, para o momento em que o texto vai ser produzido. Aí vem a textualização, tá? A textualização, ela é então a atividade, a ação propriamente dita de estabelecer ou de restabelecer fatores que dão ao texto o seu caráter, né, de um todo orgânico.
Então, como eu disse, ele não é um montuário de frases. Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa organicidade de um texto para fazer com que ele tenha sentido e para fazer, então, com que ele signifique algo, tá? E aí eu vou trabalhar com os organizadores textuais. Os organizadores textuais, que são vários, que aí são os mecanismos coesivos que eu uso, são, por exemplo, eu tenho a questão da coerência aqui, eu tenho, por exemplo, que levar em conta todas as sequências textuais. Então, isso significa trabalhar com sequências textuais. O que significa trabalhar com sequências textuais? Então, por exemplo, um aluno ele vai produzir um artigo de opinião, o texto dele ele não é inteirinho argumentativo, mas ele tem uma boa sequência textual, que é uma sequência argumentativa, que é a que predomina no texto, que é então esse caráter argumentativo que vai caracterizar o texto como um artigo de opinião, onde eu espero que eu tenha ali, né, a apresentação de um ponto de vista, eu tenha argumentos e contra-argumentos, eu tenha a defesa de uma tese, tá? E isso tudo precisa ser articulado na construção do texto, nos parágrafos que vão sendo construídos. Em algum momento eu tenho, por exemplo, eu posso iniciar com uma sequência descritiva, quando eu apresento um problema. Eu posso, por exemplo, ter uma sequência um pouquinho, vamos dizer assim, narrativa, onde eu posso contar algum acontecimento. Isso tudo pode servir para que depois eu desenvolva e eu construa o meu argumento. Então, são alguns momentos de algumas sequências que elas aparecem permeadas no texto, mas a que vai se sobressair no artigo de opinião é a argumentativa. Então, a sequência argumentativa, onde eu vou apresentando argumentos e contra-argumentos, é o que vai me definir o meu texto como um artigo de opinião. Então, trabalhar com estas sequências textuais significa trabalhar com textualização. Então, eu vou mais ou menos dando uma textura, eu vou costurando o texto, tá? Falando assim. A mesma coisa quando eu escolho um outro gênero. Então, por exemplo, não é o caso aqui, porque aqui eles estão pedindo textos dentro do campo jornalístico, mas se em algum momento eu estiver trabalhando, por exemplo, textos com o meu aluno numa sequência narrativa, que são, por exemplo, um conto ou uma crônica, que seja uma crônica mais narrativa. Eu tenho momentos no texto em que eu posso caracterizar o lugar, apresentar a cena, caracterizar um personagem. Eu tenho algumas sequências em que os personagens podem, numa conversa, num diálogo entre eles, argumentar, né, em favor de uma opinião, de um fato ou outro. Então, existem, assim, algumas variadas sequências que elas podem permear o texto, mas essas não são as que se sobressaem. Então, por exemplo, na sequência narrativa, num conto ou vamos pensar numa fábula, eu vou ter a sequência narrativa muito mais forte, ela como predominante, diferente, por exemplo, de um artigo de opinião. Só dei esse exemplo para vocês entenderem o que significa trabalhar com sequências textuais, porque conforme eu vou construindo os parágrafos e eu vou articulando um parágrafo com o outro, é que eu vou trabalhando a textualização, tá? E isso o aluno aprende, nós vamos trabalhando sempre. Todo gênero, toda produção escrita, a gente trabalha um pouquinho disso. E os organizadores textuais, os mecanismos coesivos, eles vão mudando de acordo com o gênero. Se eu estou dentro de uma sequência argumentativa, eu vou trabalhar com mecanismos coesivos, né? Na ordem, vamos pensar lá dos conectivos ou de algumas conjunções que me possibilitem, então, argumentar, de alguns modalizadores mesmos, como alguns advérbios, a escolha de alguns advérbios, que podem ali dar força para um determinado argumento. Quando eu estou, por exemplo, numa sequência mais narrativa, eu vou poder usar outros mecanismos coesivos,
outros modalizadores que talvez sejam mais pertinentes para uma narração. Por exemplo, os modalizadores, os advérbios que indicam tempo. Então, a questão do tempo, a questão, por exemplo, dos verbos conjugados, muitas vezes no pretérito, são marcadores mais próprios de uma narrativa, tá? Então, assim, só para vocês terem exemplos, para vocês conseguirem entender um pouquinho o que é um trabalho de textualização. Toda vez, então, ó, vamos lá, tentando fechar aqui o nosso raciocínio. Toda vez que a gente trabalha com produção de texto, nós levamos em conta um contexto de produção. Levar em conta um contexto de produção significa saber qual é o gênero, para que se escreve aquele texto, né? Quem é que escreve, que papel essa pessoa assume, onde esse texto vai circular, né? Qual é o suporte desse texto, qual é a intenção, a sua intencionalidade e o trabalho com as sequências textuais, que vão aí contribuir ou delimitar para que eu consiga então fazer escolha de mecanismos coesivos próprios para o gênero com o qual eu estou trabalhando. Então, este trabalho é um trabalho de textualização, certo? Então, só para o que está acontecendo de diferente nesse currículo, tá? Ele está com, às vezes, algumas nomenclaturas ou com, vamos dizer assim, com definições linguísticas que talvez nós não estejamos acostumados ou que talvez alguns de vocês não conheçam, certo? Não porque não conheçam, não estudaram, é porque ele não aparecia muito. Nós trabalhávamos tudo isso, mas às vezes usando outros termos. Então é só uma questão de adaptação. E às vezes uma habilidade parece que ela é muito igual a outra, mas tem ali um aspecto que a diferencia. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é exatamente esse aspecto que a diferencia é que vai determinar ali, é que vai fazer com que eu saiba como construir o meu plano da semana, o meu plano de aula e que faça com que eu direcione um olhar, né, para eu saber exatamente o que eu vou trabalhar. Então, assim, qual é o foco que eu vou dar. Então, eu trouxe essas duas habilidades como exemplo para vocês, porque elas parecem muito iguais, tá? Se eu não prestar atenção aí em alguns detalhes, eu vou achar que é a mesma coisa e não é. Eu tenho muitas coisas em comum, como a prática da escrita, como campo de atuação, porque eu vou trabalhar com gêneros dentro do campo jornalístico, mas, por exemplo, ao trabalhar metodologicamente em sala de aula com meu aluno, em uma eu vou dar ênfase mais a esse aspecto, então, de textualização, onde eu vou ensinar o aluno meio que a construir essas sequências textuais no texto dele e prestar atenção nesses organizadores textuais, nesses mecanismos coesivos. No outro, isso também vai acontecer, tá? Eu não vou deixar isso de lado, mas o meu foco ou o meu olhar vai estar um pouquinho mais direcionado neste momento para que o aluno entenda, né, por exemplo, os diferentes papéis sociais, o que ele possa experimentar diferentes papéis sociais ao escrever diferentes textos. Então, quando ele produz notícia, ele está ali no lugar ou experimentando um papel social de quem fala, ou de quem escreve, de quem produz, de que lugar? Quando, por exemplo, ele está escrevendo uma carta de leitor, ele está experimentando um papel social, ou ele está escrevendo de que lugar? Tá? Ele está produzindo, então de que lugar? Qual é o lugar de fala dele? Certo? Então, é um pouquinho, prestar atenção nessas sutilezas que aí vocês vão conseguir entender bem o objeto de conhecimento. Então, essas duas colunas, gente, olhem bastante com carinho aí, com atenção pro organizador curricular, que nós estamos, assim, iniciando, né, na verdade, o estudo do currículo paulista. E estamos fazendo dessa forma, diante de todo esse contexto pelo qual nós estamos passando,
tínhamos já programado vários encontros presenciais esse ano com professores para discutir essas questões do organizador curricular presencialmente e por enquanto é desse jeito que nós estamos fazendo. Então, assim, eu vou terminando por aqui, pedindo para que vocês façam perguntas, olhem bastante para o organizador curricular, leiam com bastante calma as habilidades. Se tiver qualquer coisa que vocês não tenham entendido, vão fazendo anotações, passem ali, discutam nos ATPCs diários de vocês e vai passando para a gente aqui, porque nós podemos montar os nossos próximos ATPCs e eu vou trazendo exemplos aqui para vocês conforme as perguntas que vocês vão fazendo, tá? E assim vocês também nos ajudam a direcionar um pouquinho a discussão. Bom, espero ter contribuído com mais esse ATPC aqui gravado e que vocês tenham entendido. O nosso objetivo, então, foi além de apresentar essas duas habilidades, falar um pouquinho da app e de toda a orientação que eu acho que vocês devem ter ali com os alunos de vocês nessa próxima semana. Não se esqueçam de registrar e de colocar no plano de trabalho de vocês a importância do trabalho com a app. Olhem com carinho e com atenção para todas as habilidades que estão postas ali, para que vocês também possam orientar bem os alunos de vocês e entender aquilo que está sendo pedido, tá? E reforçando aquilo que já foi falado, que uma avaliação, ela é só um recorte. A gente nunca consegue olhar para tudo aquilo que foi trabalhado numa avaliação. O trabalho em sala de aula, ele é muito maior, tá? Ele vai além daquilo que se pede numa avaliação. Bom, gente, até a próxima e meu muito obrigada. Até!